E olha, faltando 35 dias para a eleição municipal, a NDTV Record TV começa hoje a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da maior cidade do oeste do estado. São mais de 150 mil eleitores que têm a oportunidade de conhecer as propostas e avaliar ações de cada um deles em horário nobre para o jornalismo regional. A ordem das entrevistas foi sorteada no dia 30 de setembro com a participação de representantes de cada candidato. Aqui na emissora, nós estamos recebendo apenas o candidato do dia, acompanhado de um assessor, respeitando todas as normas de prevenção à Covid-19. Produção do Balanço Geral elencou 12 temas com base nas demandas de pautas diárias do nosso telejornal e também do plano de governo divulgado pelo candidato. Os temas são os seguintes: o aeroporto, lazer, terceira idade, infraestrutura, saúde, desenvolvimento social, ampliação do Hospital Regional do Oeste, crescimento planejado, mobilidade urbana, agricultura, abastecimento de água e também educação. A entrevista terá duração de 8 minutos. O próprio candidato vai sortear o tema que vai responder. O número de perguntas respondidas vai depender do tempo de cada resposta que o candidato usar dentro desses 8 minutos. Hoje, abrindo aqui a nossa rodada de entrevistas, é a vez do candidato Leonardo Granzotto, do Patriotas. Granzotto é empreendedor, consultor de empresas e tem como candidata a vice a Vanusa Magione Sela. Para começar, então, a nossa entrevista, candidato, seja bem-vindo aqui no nosso Balanço Geral. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Por que deseja ser prefeito de Chapecó? Eu acho importante a gente ter em mente o que a gente precisa para a cidade. A cidade está num momento de crescimento, um momento já de 220 mil habitantes, século XXI. A cidade precisa renovar, precisa avançar, precisa ser melhor. Eu sou uma pessoa nascido aqui, criado em Chapecó, que tive a oportunidade de morar fora, viajar o mundo, trabalhar com governos, com entidades, com organizações, empresas de diversos setores. E eu tenho muito amor pela minha cidade, quis trazer meus filhos de volta para a cidade para poder crescer aqui na cidade onde eu tenho amor, onde cada pessoa que vem, não importa de que lugar do mundo, enxerga a maravilha que é o nosso município. E eu entendo que eu posso fazer a minha parte. A gente sabe que quando você tem preparo e a oportunidade se apresenta, você não pode deixar de fazer a tua parte, né? Eu acho que isso faz, de todos nós na sociedade, deveria ser assim. Se você tem condições de ajudar o desenvolvimento do teu município, você faça. Então, eu como meu pai veio para cá em 75, que é médico, o Dr. Granzotto, e minha mãe também, são pessoas que foram sempre muito envolvidas com a cidade. Eu tenho esse exemplo dentro de casa, né? Porque a família, para nós, nos cria essas bases de que você tem que fazer o máximo que você pode pela tua sociedade, por onde você vive. Então, eu entendo que a gente tem esse preparo, tem um grupo muito bom de pessoas para poder fazer melhor pelo município de Chapecó nesse ano de 2020 e fazer com que o nosso município possa crescer bastante. Ok. Candidato, por favor, pode pegar um tema, sorteia aí, só me entrega o papelzinho. Vamos ao primeiro tema de hoje aqui, educação. O tema é educação. Bom, candidato, no seu plano de governo, o senhor propõe transformar Chapecó em uma referência nacional em ensino fundamental. Qual a realidade hoje do município e como será essa mudança, candidato? A realidade do município, a Chapecó teve um crescimento muito grande, vem crescendo. A pirâmide social de Chapecó, etária, está mudando. A gente está tendo cada vez menos jovens e pessoas mais idosas. Mas, de toda forma, a população cresce muito e isso bota uma pressão em cima do sistema educacional, na parte de educação infantil, educação básica, e isso é a obrigação do município. Às vezes até o cidadão não sabe, mas a obrigação do município, da cidade de Chapecó, é cuidar da primeira infância, dos ensinos fundamentais. Então, o que nós precisamos fazer? Como o nosso município tem uma vocação e está trabalhando em cima de um projeto de tecnologia, com centro de inovação, muitas empresas startups, a gente quer tornar Chapecó uma cidade inovadora, nós precisamos pegar a educação básica e revolucionar. Ampliar ações para que a gente consiga ter mais inglês, mais tecnologia, que a gente consiga ter uma integração entre o ensino e essas universidades e as próprias empresas de inovação, para que a nossa criança, e hoje Dia das Crianças, deixo aí
um parabéns a todos, inclusive aos meus filhos, para que a gente consiga formar pessoas em Chapecó preparadas para essa cidade do futuro que a gente quer. Muito bem. Vamos ao próximo papelzinho, por favor. Aqui. Crescimento planejado. O assunto agora é crescimento planejado. Também no seu plano de governo, o senhor fala em preparar Chapecó para uma cidade do futuro. Como organizar, candidato, um crescimento sustentável? Isso, primeira parte é você fazendo uma conversa com todas as partes da sociedade, associações comerciais, as grandes empresas, as lideranças do nosso município. Mas eu tive experiência nessas minhas viagens ao longo em diversas cidades do mundo, onde você enxerga a cidade de médio porte, com crescimento como Chapecó, que elas têm uma visão um pouco mais humanizada, uma visão de meio ambiente mais planejado, com a parte de mobilidade urbana bem trabalhada, com a sociedade trabalhando de uma maneira bem harmônica com o meio ambiente. Então, se a gente quer desenvolver, a gente vai crescer para chegar em 300, 400 mil habitantes, hoje Chapecó já tem essa população que gira em torno do município diariamente, a gente precisa pensar dessa forma. Um planejamento onde a gente deixe traçado o rumo que a gente vai chegar, porque a gente tem que parar de planejar, fazer projeto e não executar. Porque quando você não executa, você gasta no planejamento, e você, quando vai executar, porventura, daqui a alguns anos, ele já está defasado. Então, a gente tem que deixar pensada e planejada essa cidade para um crescimento organizado, uma cidade que a gente fala inovadora, passa por a gente sentar como sociedade e fazer como antigamente, pensar para onde a gente vai. Né? Isso aí a gente perdeu ao longo do tempo. Por favor. Vamos lá, o próximo tema aqui da nossa entrevista. Ampliação do Hospital Regional do Oeste. A gente sabe que o Hospital Regional é uma grande referência, não apenas para Chapecó, mas para toda a nossa macro-região. Como o senhor pensa o Hospital Regional do Oeste dentro da sua gestão? O Hospital Regional é um exemplo, né? E ele atende toda a população, não só Chapecó, como o restante da região. Eu acho que, como um todo, o prefeito de Chapecó tem que entender que ele é um líder regional. Esse é um papel que a gente tem que tomar. Mas a prefeitura sozinha não resolve. Você tem que conseguir unir esforços com os outros entes governamentais e puxar recursos para cá. Chapecó tem conseguido avançar na sua saúde, tanto no hospital público quanto no regional, mas a gente tem bastante dificuldades ainda para vencer dentro do Hospital Regional do Oeste. Bastante recursos do município são alocados lá e eu acho que se você não trabalhar isso de uma forma coordenada entre os diferentes entes governamentais e fazer realmente um planejamento para o hospital, a gente não vai conseguir atender a demanda crescente que a gente vê na região. Então, realmente tem que ser trabalhado, mas é com esforço conjunto, não é só do município. Vamos lá. Lazer. O assunto agora é lazer, aqui na nossa entrevista. Se eleito, candidato, quais as ações pretende implementar para atender a população na área do lazer e também do turismo? Ótimo. A gente tem uma ideia, por exemplo, na questão do ecoparque. Ele tem que ser ampliado. Aquela área que pertence ao Estado, a gente tem que trabalhar para conseguir agregar aquilo ali no ecoparque, você criar pista de ciclismo, você criar pista de skate, você criar, quem sabe, um lago lá dentro para você ter esportes náuticos, mas principalmente para você conseguir também suportar águas da chuva que vem em excesso, você pode utilizar isso de diversas formas. Então, essa ampliação de parques, por exemplo, o parque da IFAP, tornar ele sustentável, 365 dias aberto, com o Lajeado São José sendo reorganizado, sendo limpo, que a população de Chapecó possa aproveitar aquela maravilha que a gente tem e para poder fazer lazer. Então, essas regiões têm que ser trabalhadas. Também as praças menores, como a Praça da Família que o prefeito fez aqui no São Pedro, a gente tem que pensar em alguma coisa nesse sentido para o bairro EFAP. Muito bem. Faltando menos de um minuto, candidato, suas considerações finais aqui no Balanço Geral. Chapecó sabe que a gente tem que avançar. Nós temos uma cidade maravilhosa, uma cidade que nós temos orgulho. Eu acho que a gente tem, Chapecoense tem esse sentido, de que a nossa cidade é linda. Então a gente tem que continuar trabalhando para que ela seja cada vez melhor, tem que dar um passo para frente, um passo para o futuro. Não viramos páginas, não voltamos ao passado, nós vamos para frente. Então o que nós precisamos é o 51, é a Leonardo Granzotto e Vanusa, com todo o apoio para a gente poder fazer a nossa cidade cada vez melhor. Depende de você que está nos assistindo e fazer a nossa cidade maravilhosa. Tudo bem, obrigado, candidato, aí sucesso na sua empreitada. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado à rádio, muito obrigado a todos. Mais uma vez, felicidade ao Dia das Crianças. Muito bem. Olha, gente, amanhã nós vamos receber aqui no estúdio o candidato João Rodrigues do PSD.